Olá, meu jovem. Eu tenho uma coisa para te falar. Existem livros tristes, existem livros depressivos, existem livros desoladores, existe O Declínio de um Homem de Osamu Dazai, publicado em 1948. Se você está procurando uma leitura leve, passei a semana inteira trabalhando, muita treta no trabalho, tô estressado, quero assim uma coisa, sabe, só para relaxar, tomar aqui o meu vinhozinho, lendo meu livro numa sexta-feira à noite. Quero uma coisa assim que me faça pensar na alegria de viver, que me traga esperança, que me fale sobre a beleza da vida, sobre os encontros casuais, sobre a magia da paternidade ou da maternidade, os amores infindos, a celebração da natureza. Este livro aqui, com certeza, não é para você, mas assim, nem de perto, passe longe dele. Inclusive, ele é tão triste que eu não acredito muito em uma coisa chamada trigger warning, né? Que é aquele aviso sobre alguns temas tratados aqui podem ser um tanto quanto perturbadores para algumas audiências, mas este livro aqui eu colocaria um trigger warning, assim, de se você não tá muito legal, não tô muito legal hoje, não pegue esse livro para ler, porque esse livro aqui realmente não dá, ele é meio assim difícil de engolir mesmo. É uma das obras mais famosas desse autor e é, inclusive, a última obra dele. Ele escreveu esse livro em 1948 e ele veio a falecer alguns meses depois. Mas ele veio a falecer, digamos assim, de autofalecimento, se é que vocês entendem o que eu tô falando. Eu tô vendo aqui que o nome dele, na verdade, é um pseudônimo. Deixa eu ver, o nome dele, na verdade, é Shuji Tsushima. E ele nasceu em 1909 e faleceu no mesmo ano em que foi publicado Declínio de um Homem, que é de 1948. Morreu, ou seja, morreu bastante jovem, inclusive morreu junto com a sua última esposa, que foi a Tomi Yamazaki. E ele já era bem famoso nessa época, ele havia escrito vários livros que haviam dado um certo renome para ele, e essa é a última obra dele. A gente tem bastante coisa para falar dela. Ela é uma obra que, né, a gente, como eu falei, não é uma obra que realmente celebre muito a alegria de viver. Bom, e falando em alegria de viver, né, tá tendo um aniversário de criança aqui no condomínio, então, assim, se vocês ouvirem umas gritarias aí, gente, fiquem tranquilos, tá? A gente quer só as pessoas ali que não estão em casa lendo Osamu Dazai, são pessoas normais que estão ali fora. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar desse livro é sobre essa tradução aqui, né? Vocês podem ver, essa aqui é a capa que tem nessa ediçãozinha aqui, que é é uma capa estranha, que na verdade, apesar do livro ser japonês, ele tem essa pintura ocidental. Eu até vou colocar aqui a reprodução dela do lado, para vocês verem assim que é a figurinha do palhaço triste. Eu consigo entender por que essa capa existe nesse livro, nessa edição específica, mas ela me causou um certo estranhamento, né? Mas a gente vai falar disso em alguns momentos. Essa tradução, eu não sei nem quem fez essa tradução, é uma tradução brasileira e que ela está disponível no Kindle Unlimited. Assim, se você tem a assinatura do Kindle Unlimited, você consegue baixar este livro gratuitamente. Quer dizer, não é gratuitamente, né? É como se você estivesse assim, pagando ali um Netflix dos livros, em que você pode baixar alguns livros de graça para ler. E, assim, eu me arrependi gravemente de ter lido esse livro com essa tradução específica. Nós temos uma tradução brasileira que é da editora, deixa eu ver aqui, Estação Liberdade. É uma tradução que eu saiba, ela é boa. Ele tem aqui no Kindle por R$ 38,47 hoje. Capa comum, 40 e 50. É um livro bem curto, acho que não deve ter nem 100 páginas, deixa eu ver. 152 páginas, é um livro curto. Essa tradução aqui da Estação Liberdade, eu vou presumir que é uma tradução boa. Então, talvez vocês possam pegar e ler de boa. Essa tradução que eu peguei do Kindle Unlimited, eu não recomendo, assim, porque é uma tradução que evidentemente foi feita a partir de uma tradução do inglês. Então é uma tradução da tradução. O livro foi traduzido para o inglês
E aí do inglês ele foi traduzido para o português. E como eu sei disso, apesar de não estar escrito aqui em lugar nenhum, inclusive não está escrito nem o nome do tradutor, eu não sei nem de onde apareceu essa tradução. Para vocês terem uma ideia. A tradução, no começo, nas primeiras páginas desse livro, ele não me causou um estranhamento muito grande, mas em certos momentos eu comecei a pegar alguns problemas de escrita que eram problemas que evidentemente me remetiam a ideia de que o livro foi traduzido do inglês. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. O primeiro deles é quase já aí na metade para o fim, ele usa a palavra luxúria, que fazia até que sentido naquele contexto, porque o personagem está pensando ali em certas intercorrências dele naquele momento, e ele realmente ele tem uma vida que é bastante luxuriosa, por assim dizer. Então fazia sentido, mas na verdade o que ele estava querendo dizer é que assim, ele não podia desfrutar mais daquela luxúria que ele vivia antes, mas assim, não é a luxúria que ele estava desfrutando, era do luxo que ele estava vivendo, porque ele tinha uma vida mais ou menos confortável em termos materiais, e aí aquele dinheiro é tirado dele e ele não pode mais viver tão luxuosamente como ele vivia. Portanto, essa tradução deveria ter sido feita como luxo e não como luxúria. Provavelmente, no original, existe a palavra luxury, que em inglês significa luxo, não significa luxúria. Então vocês vão ver que nessa tradução parece que ele caiu em todos aqueles falsos cognatos. Outro falso cognato também que eu percebi assim, muito nitidamente que ele havia feito essa tradução no inglês é quando se utiliza a palavra premissas. Ele traduz a palavra premises como premissas, quando na realidade, embora ele possa significar premissas no sentido lógico, né, de tipo premissas e conclusões, premises ele também tem um sentido de dependências, por exemplo, as dependências da casa, as dependências de um estabelecimento comercial, premises, uso no plural, e ele traduziu como premissas, mas naquele contexto evidentemente era dependências, as dependências da casa, eles cuidavam das dependências da casa. Então foram encontrando vários problemas desse tipo, dessa ordem. Encontrei também problemas de revisão, de coisas que a tradução foi revisada em algum momento e ninguém foi lá para dar uma revisada e ver se realmente aquilo fazia sentido. Provavelmente o negócio foi trocado ali meio no Ctrl+C, no Ctrl+V. E aí ninguém leu para ver se a coisa continuava fazendo sentido com as novas palavras. Um problema dessa ordem que eu encontrei foi que a certa altura desse livro, o personagem vai começar a falar do seu vício em medicamentos. Ele resolve, o personagem ele tem um problema de alcoolismo, ele é viciado em álcool e ele, a certo momento, ele resolve trocar o seu vício em álcool por um vício em remédios, em medicamentos, mais precisamente a morfina, coisa super leve, né? Porque ele acha que a morfina... Eu tô rindo, mas é um negócio meio trágico, porque ele acha que a morfina é menos pior do que o álcool, né? Então ele se vicia em morfina e provavelmente no inglês você usa essa palavra drug, que significa tanto essas drogas ilícitas como medicamentos, né? Em português nós temos a palavra drogaria, que significa lugar onde você vende medicamentos, mas a palavra drug, em português, ela é remédio ou medicamento. Então ele resolveu em algum momento, ele traduziu provavelmente como droga, e depois ele veio a alterar esse significado, acho que para remédio, para medicamento mesmo, e ele esqueceu de colocar todas os adjetivos e as palavras modificadoras também no feminino. Vou ler aqui para você. Quando eu fui perceber agudamente que os remédios... Usou remédios. Quando eu fui perceber agudamente que os remédios eram tão abomináveis, tão sujas, não ainda mais sujas do que o gin, eu já era um completo viciado. Então ele usou aqui a palavra no feminino. Isso foi provavelmente fruto de alguma revisão que foi mal feita. Então, assim, eu li aqui praticamente o livro inteiro em inglês, mas a uma certa altura, assim, esses erros estavam tão gritantes que eu já estava com a sensação de que, nossa, eu não li esse livro, né? Porque, assim, não tem nada mais desagradável que você ver uma tradução ruim.
Eu, pelo menos, quando eu vejo uma tradução que eu não gosto, eu tenho essa sensação de que eu não estou lendo o livro de fato, que eu estou lendo alguma coisa meio bizarra. Então, o que eu fiz? Eu tive que ler este livro uma segunda vez. E aí eu resolvi ir aqui no Google, no nosso famoso, na nossa famosa Amazon, e ver qual era uma tradução aqui, mesmo que fosse do inglês, não teria nenhum problema, que fosse minimamente assim aceitável para que eu conseguisse ler o livro. Então, assim, eu tive que me submeter à tortura de ler esse livro ultra depressivo 2 vezes para fazer esse vídeo, mas tudo bem, eu acho que valeu a pena. Uma segunda leitura a gente sempre acaba pegando algumas coisas que na primeira a gente não pegou, mesmo que seja uma leitura assim extremamente pesada de ser feita. Pois bem, agora a gente vai falar sobre o livro em si. Eu já fiz dei essa longa volta aqui, a gente vai falar sobre o que é o declínio de um homem. Lembrem que na semana passada eu falei isso, naquele livro do ranking dos top 10, que algum tempo atrás eu li um livro que ficou em 10º colocado no nosso ranking, que era Escândalo de Shusaku Endo, e eu mencionei que aquele livro era uma emulação de um gênero literário japonês, que é o Atakushi Shosetsu, que é o romance do eu, que é um romance em que o autor cria uma persona literária com uma biografia própria, mas que essa biografia se assemelha à do próprio autor, e a partir daí ele faz uma série de confissões. No caso do Shusaku Endo, vocês devem ter assistido esse vídeo, ele acaba quase que flertando ali em algum momento com o fantástico, né? Ele começa uma história que a história dele flerta bastante com o fantástico. Então eu acho que aquela ambiguidade que deveria existir entre se a gente saber se, nossa, será que isso aqui é real mesmo? Será que aconteceu? Será que isso aqui é uma confissão? Ele acaba se perdendo um pouco de uma certa forma por conta desse flerte que ele faz. Não é um flerte, na verdade, ele usa muito fantástico ali, né? Não usa muito, ele usa fantástico de uma maneira suficiente para a gente falar que aquilo é um fantástico, né? Porque ele usa o duplo, então ele encontra uma pessoa ali que é parecida com, que é idêntica a ele, que é exatamente ele, só que é uma versão mais safadinha dele. Aqui a gente tem algo completamente biográfico mesmo, assim, realista, não tem nada de fantástico acontecendo. É a história do personagem, que é o Yoso, e que vai contá-la desde o começo até um certo momento da vida dele em que, digamos assim, os eventos da vida dele param de acontecer, em que ele se dá conta de alguma coisa que, enfim, a gente talvez, não sei como que eu vou colocar isso para vocês, mas a gente vai chegar lá. Bom, e assim, vamos falar desse título aqui. Esse título, O Declínio de um Homem, essa edição aqui, O Declínio de um Homem. Na tradução da... Deixa eu ver aqui. Na tradução da Estação Liberdade é apenas Declínio de um Homem. Esse é o título clássico em português. Eu entendo porque esse título foi escolhido, mas eu não acho que ele seja exatamente um título muito bom para este livro. Por quê? Porque a ideia de declínio de um homem é algo que me parece algo muito natural, que todas as pessoas passam por um declínio. Seja um declínio, enfim, da sua saúde física, né? Todos nós estamos passando por um declínio. Viver é declinar, né? Você que já passou aí dos 40, né? Você sabe que, assim, a gente começa a declinar de certas coisas, começam a aparecer aqueles probleminhas, etc e tal, então a gente vai declinando. Então é um processo bastante natural. Só que o que acontece com esse personagem é algo que é um pouco diferente de um simples declínio. É algo um pouco mais intenso. Em inglês, né, de onde essa versão foi traduzida, o título é No Longer Human. Você que sabe inglês consegue entender essa expressão de uma maneira bastante simples, mas ela não é muito fácil de ser colocada em português na forma de um título. Não mais humano, deixou de ser humano. Né? É algo que era humano e que deixou de ser humano. Ou seja, percebam que aí é um pouco diferente de falar declínio de um homem, porque o declínio de um homem é um processo natural, ao passo que deixar de ser humano não é um processo natural. Não é um processo que nos faz pensar que isso vai acontecer comigo em algum momento. Não, é algo que aconteceu com este personagem. Em japonês,
o título é Ningen Shikaku. Eu não sei a pronúncia correta, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Vamos lá. Google, o que você nos diz? Ningen Shikaku, que significa, sei lá, talvez, pelo que eu tô vendo aqui, significa inapto para ser humano. E esse justamente é o tema do livro, porque esse personagem, esse Yozo, nosso protagonista, ele desde muito cedo, desde criança, ele sente que ele não é como as outras crianças. Ele não é como as outras pessoas, ele se diferencia delas e ele olha para todas as pessoas ao seu redor e ele sente que existe algo de diferente nele que não existe nas outras pessoas, quase como se ele tivesse nascido de uma certa maneira quebrado ou não sabendo como lidar com todas as outras pessoas ao redor dele. Então, para você ver, desde criancinha, ele diz uma coisa que é assim: tudo que eu sinto são os assaltos de apreensão e terror ao pensar que eu sou o único que é inteiramente diferente do resto. Este livro é basicamente uma confissão desse personagem ao longo de toda a sua vida. Ele é formado por um prólogo, um epílogo, que são narrados em primeira pessoa por uma pessoa que não é o Yozo, mas que tem contato com a história e com os diários do Yozo. E nós temos 3 cadernos que foram escritos por ele. O caderno 1, que é da infância, o caderno 2, que é da adolescência / início ali da idade adulta, e o caderno 3, que é dividido em 2 partes, que conta a vida adulta dele até o momento em que ele percebe que ele deixou de ser humano, né? Que acontece essa grande virada na vida dele, em que ele percebe que ele não tem mais condições de se declarar humano, e aí todos os eventos da vida dele são interrompidos e ele continua vivendo a sua vida. Muito diferentemente do autor, ele não morre no final, então já estou dando spoiler aqui para vocês, mas ele não vive mais como um ser humano. O começo dele, o prólogo, eu achei tão bom, é muito bem escrito, ele me deu muita vontade de ler e conhecer melhor a história. Certamente o prólogo dele foi a parte preferida desse livro, assim, com certeza foi essa parte que me causou uma certa vontade, assim, que realmente me despertou uma vontade de continuar a ler o livro, em que esse narrador invisível, anônimo, que a gente não conhece, pelo menos nessa primeira parte a gente ainda não conhece esse narrador, ele se depara com 3 fotografias da mesma pessoa em 3 momentos diferentes da vida dele, e ele começa a descrever essa foto e essas fotos aparentemente não tem nada demais, são fotos que retratam cenas comuns da vida humana, porém, quando você para realmente perceber aquela pessoa que está ali na fotografia, que é nosso Yozo, você percebe que existe algo de diferente nele, que existe algo de um tanto quanto inquietante ou pavoroso nessa pessoa, porque mesmo como uma criança, ele não se parece exatamente com uma criança, ele tem um olhar que é diferente das outras pessoas e assim por diante. Ele vai crescendo e nas outras 2 fotos, desses outros 2 momentos da vida dele, essa sensação não diminui. Esse personagem, embora ele pareça, num primeiro ponto de vista, uma pessoa normal, com determinados problemas ou determinadas questões, no fundo, ele é uma pessoa que é muito diferente das outras. E ele é uma pessoa que não consegue se adaptar a viver junto com outras pessoas. E é nesse momento que a gente vai um pouco nessa capa que foi escolhida para essa tradução meio esquisita aqui que eu peguei, mas principalmente na infância ele decide se utilizar de um expediente para disfarçar o seu grande desconforto, que é ele se torna um palhaço. Né? Ele se torna não um palhaço, assim, um clown, mas aquela pessoa brincalhona, faz piada, gosta de fazer todo mundo rir. Ele disfarça todo o seu desconforto, toda a sua dificuldade de viver, ou ele disfarça toda a sua angústia existencial nessa máscara do homem divertido, que dá risada, que faz brincadeira, que faz todo mundo rir. E
isso o torna uma pessoa bastante patética e triste de se ver, né? E ele faz todas essas confissões ao longo desse primeiro momento, que é a infância dele, e ele, curiosamente, ele faz amizades, ele faz pouquíssimas amizades, porque ele não se sente confortável com pessoa nenhuma, mas as poucas amizades que ele vai fazendo são sempre amizades que, por um lado, estão sempre vinculadas nessa coisa do amor e do ódio, do desprezo, ao mesmo tempo sou amigo, mas ao mesmo tempo eu te desprezo, e de um outro lado são pessoas que conseguem olhar através dessa máscara, conseguem desvendar o mistério que existe neste personagem, de que ele faz as coisas, ele faz os outros rirem com uma estratégia de defesa, como uma estratégia para que outras pessoas não levem a sério e não consigam olhar todo aquele drama, aquele desespero que existe dentro de uma criança. Eu me pergunto realmente, assim, porque esse personagem, principalmente na fase adulta dele, a gente descobre que ele realmente tem muito a ver com o escritor. Ele tem muitos dados biográficos em comum com o escritor. Os dois tiveram ali uma fase comunista, os dois eram artistas, os dois tinham muita dificuldade de socializar, eles não gostavam muito de estudar, não gostavam muito da vida da universidade, desprezavam a universidade. Ele teve um certo evento no começo da vida dele adulta, em que ele, junto com uma namorada que ele tinha, eles tentaram morrer, né? Vou colocar assim. Os dois tentaram morrer numa praia nos arredores de Tóquio, que é em Kamakura, e somente ele sobreviveu e ela veio a falecer. E ele acabou enfrentando um processo, porque naquela época este ato violento contra si mesmo era proibido e era crime fazer isso. Então ele enfrenta um processo, mas depois de uma certa investigação ele acaba sendo liberado. Então, eu quero ler um trecho para vocês de um momento em que ele começa a se dar conta de que ele está usando toda essa persona que ele cria do fanfarrão, do brincalhão, como uma estratégia de defesa. Ele diz assim: eu sempre tremia de medo diante dos seres humanos, incapaz do jeito que eu era de sentir a menor partícula de confiança em minha habilidade de falar e agir como um ser humano. Eu mantinha minhas agonias solitárias trancadas em meu peito. Eu mantinha minha melancolia e minha agitação escondidas, atento para que nenhum traço fosse deixado à mostra. Eu fingia um inocente otimismo. Gradualmente aperfeiçoei-me no papel de cômico excêntrico. Ele cria, então, essa persona e ele vai vivendo dessa forma por um certo tempo, até que ele conhece um rapaz, o primeiro amigo dele, que é o Takeichi, que é um garoto da escola, e que rapidamente consegue desvendá-lo, consegue entender que tudo aquilo era uma farsa, era uma tentativa de se esconder. E ele acaba se tornando amigo do Takeichi, e o Takeichi faz duas profecias em relação a ele. O Yozo, ele é um artista, ele gosta de desenhar, e o Takeichi diz para o Yozo que ele será um grande artista. E o segundo é que ele terá muito sucesso com as mulheres. E a gente descobre que uma dessas profecias se torna verdade e a outra não. E conforme ele vai crescendo e se desenvolvendo, essa sensação de inadequação vai apenas piorando. E quando ele entra nesse mundo das paixõezinhas, né, as paixões adolescentes, a coisa vai ficando pior e mais angustiante para ele, porque ele diz que ele também não consegue entender as mulheres muito mais do que ele entende os homens. Ele diz assim: ainda assim, ao me associar com essas garotas, eu tinha uma sensação muito similar de andar sobre gelo fino. Eu nunca conseguia adivinhar seus motivos. Eu estava nas trevas. Às vezes eu cometi erros indiscretos que me trouxeram feridas dolorosas. Essas feridas, diferentes das cicatrizes, da surra que um homem poderia dar, eram muito profundas, como uma hemorragia interna causando imenso desconforto. Uma vez infligidas, era extremamente difícil se recuperar de tais feridas. O cara, ele tem, assim, essa visão bastante negativa, inclusive, que ele vai expressar sobre as mulheres ao longo do livro.
ao ponto de que no momento mais doloroso de sua vida ele deseja que ele possa estar num lugar onde não haja mulheres, porque alguém diz para ele que toda vez em que ele está perto de uma mulher acontece alguma coisa ruim com essa mulher. Então foi um exemplo desse que eu mencionei, que era algo extremamente doloroso para ele, em que ele já em Tóquio, já vivendo em Tóquio como universitário, ele conhece essa moça, os dois começam a desenvolver um certo relacionamento e ele, ao mesmo tempo, está muito deprimido, ele está sentindo muita melancolia e ele propõe esse acordo de morte com ela e ela acaba morrendo e ele não. Isso acaba trazendo para ele essa culpa que o persegue ao longo de toda a sua vida e que vai se replicar em outros relacionamentos que ele vai ter, inclusive naquilo que mais para ele se aproximou de um casamento. Ele está envolvido ali numa relação um pouco mais íntima com uma mulher, é quase como se fosse ali um casamento já, e ele permite, ou melhor, ele não age, ele presencia o fato de que a sua mulher está sendo violada por outro homem e ele se omite disso e ele não sabe explicar por que ele se omite. Ele não consegue entender qual é a razão que faz com que ele tenha se omitido. E essa situação o coloca, joga ele num vórtice de depressão e de tristeza do qual ele não consegue se recuperar. Nessa altura, ele já está totalmente alcoólatra, ele é um alcoólatra assim, contumaz, ele bebe o tempo todo, ele bebe todos os dias, de manhã e à tarde e à noite, então ele está sempre bêbado e, assim, ele está sempre jogado dentro dessa espiral e é angustiante ver isso, assim, essa sensação de que tudo que ele faz é simplesmente se retroalimentar assim, traumas e sentimentos e a sua melancolia constante. Isso faz com que esse livro seja realmente muito pesado e a maneira como às vezes ele vai descrevendo determinadas ações assim que são muito violentas e que são pesadas de serem lidas dessa maneira que é tão angustiante e que o torna muito impotente para lidar com mesmo situações cotidianas e agradáveis, quanto mais essas situações periclitantes às quais as pessoas ao redor dele estão submetidas. Então, assim, é de se pensar que em algum momento, depois de carregar tanto esse peso e essa escuridão e essa melancolia dentro de si, uma hora ou outra ele precisa quebrar de uma certa forma. E é mais ou menos isso que acontece no final. Bom, acredito que seja isso que eu tinha para falar desse livro. Eu gostei da leitura. Não leria esse livro de novo, eu acho que uma vez já foi suficiente. Na verdade, eu li 2 vezes esse livro, então eu já li o suficiente, eu acho que pra minha vida. Mas fica aí a dica para vocês. Eu acho que é um grande clássico da literatura. É provavelmente uma das obras mais importantes da literatura japonesa dos anos 40, do pós-guerra. Então imaginem vocês que esse livro foi escrito em 1948, sendo que, ou seja, 3 anos depois de um dos eventos mais traumáticos da história japonesa, que foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, eu imagino que esse período no Japão deve ter sido um período em que, de muita incerteza, a gente consegue ver uma coisa meio desoladora neste personagem que está totalmente perdido e que estava perdido num país que também naquele momento estava perdido, que saiu de joelhos da guerra, que foi completamente humilhado naquela Segunda Guerra, que trouxe traumas que até hoje perduram. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço humildemente que vocês deixem o seu like. Se puderem, se inscrevam neste canal para mais conteúdo e a gente vai se falando. Até a próxima. Boas leituras. Tchau, tchau.